Estude. Pô, galera. Pô, pronto. Nem tinha visto que vocês estavam aí. A gente tá dando um trato aqui no estúdio. De vez em quando faz bem, né? Pronto. Caramba. Beleza, beleza. Tudo tranquilo com vocês? Tudo sossegado? Beleza. Agora que o estúdio já tá mais tranquilo, já tá limpo de verdade, vamos lá pra nossa aula? Beleza, então. Eu vou fazer assim, eu vou até aproveitar um pouquinho do nosso aspirador para a gente conversar hoje sobre acoplamentos. É uma aula de aplicações, uma aula bonita, uma aula bem legal, que a gente vai ver várias aplicações do nosso dia a dia, tá? E aí, cara, com certeza você vai enxergar a física, o movimento circular, de um ponto de vista diferenciado, de um ponto de vista bem mais claro, bem mais explicado. Quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ah, aqui, beleza. Olha só, nosso aspirador tem esse cano aqui, né? Esse prolongador. E aí tem uma partezinha aqui para limpar melhor carpetes, tapetes e tal, enfim. E aí o que eu quero, na verdade, é que você entenda isso daqui. Imagina que a gente tem um eixo de motor, tá? E a gente vai girar esse eixo. Concorda que a minha mão, que está girando isso daqui, e essa peça aqui na frente, estão girando da mesma forma? Estão girando juntas? Toma cuidado que a gente não está sendo formal ainda na explicação, tá? Mas a gente já chega nisso. Elas estão girando juntas, não é isso? Beleza, legal, tá girando, tá girando. Tá bom. Vem aqui para esse eixo, deixa eu guardar o aspirador aqui. Beleza. Olha só, a gente tem um desenho um pouco mais elaborado, inclusive lembra muito motor de carro, né? Olha só, um eixo principal, tá? A gente tem uma engrenagem menor, uma engrenagem maior, beleza. Só que essas duas engrenagens, elas estão presas no mesmo eixo, exatamente no mesmo eixo. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, se eu ligasse o motor aqui e fizesse todo esse eixo girar, você concorda que se essa engrenagem desse uma volta, independente do tempo, essa engrenagem ia dar a mesma uma volta? As duas estão girando juntas. É igual o negócio do aspirador, que eu girei, ele girou junto também, não é? Então sei lá, vamos chutar um tempinho, uma volta em 1 segundo. Aqui, uma volta em 1 segundo. Se essa daqui tiver alguma coisa prendendo, segurando, não vai atrapalhar essa daqui? Vai, e corre o risco até de quebrar o eixo, né? Então é importante que as duas rodem juntas, não é? Então vamos escrever isso aí? Vamos. Qual que é o ponto comum? Qual que é o ponto importante pra gente? Eixo. Eixo único. Eixo único. Aqui, ó, é o que vai fazer você entender o que está acontecendo. Se é o eixo único, as duas estão presas a esse eixo, elas têm que rodar juntas. Então eu não vou falar assim, a velocidade é igual. Eu tenho que primeiro especificar qual velocidade. A linear ou a angular? Bom, pensa em termos de graus. Uma volta 360 graus. 360 graus em 1 segundo. 360 graus em 1 segundo. E se essa daqui fizer 180? Você vai entortar o eixo, concorda? Você vai entortar. Não vai ficar legal. Então a condição essencial aqui pra gente é que a velocidade angular da 1 e da 2 seja exatamente a mesma velocidade. Se não for, você quebra o eixo. Não tem como. Beleza? Tranquilinho isso daqui? Sossegado? Ótimo. Onde que você encontra isso daqui? Você pode encontrar com redutores, não é? Se você ligar, por exemplo, um motor aqui, tá aqui uma outra polia qualquer, tá rodando, tá rodando. É isso? Ela tem um raio muito grande, um raio muito pequeno. Apesar da velocidade angular ser as mesmas nas duas, a velocidade linear e o raio não são. Isso aí gera um monte de outra coisa. Se muda o raio, vai mudar a frequência, vai mudar período, não é isso? E aí isso daí facilita a nossa vida. Combinados? Tudo bem? Tranquilinho mesmo? Então tá bom. Vamos para um outro caso? São 3 casos hoje, 3 casos lindos. Vamos para o segundo caso. Vamos lá.
Beleza, então galera, voltamos aqui com o segundo caso, né, dos nossos acoplamentos. E agora um caso bem mais comum, bem mais conhecido, com certeza, mas certeza que você conhece isso daqui. Dá uma olhada, posso colocar um pé aqui, posso colocar um pé aqui e pedalar. Boa, isso aqui é a nossa bicicleta, isso aqui é o coração da bicicleta, né? Claro que a parte mais importante é que você esteja na bicicleta pedalando, mas se não tiver todo esse sistema aqui, nada feito, né? Então olha só que legal, dá uma olhadinha, a gente tem aqui uma corrente, ou você pode ouvir outro termo também chamado correia, tá? E aqui a gente tem uma coroa, grandona aqui, ó, coroa, e lá atrás, pode ser catraca pequenininha, ou em alguns outros casos, né, dependendo do denunciado, pode até ser pinhão também, tá? Então legal, pensa comigo aqui, ó, eu coloquei dois pontinhos importantes, ponto A e ponto B. Fala pra mim o que tem de comum, não com esses pontos, mas com o sistema todo, o que é igual para essas duas engrenagens aqui? Tem alguma ideia? Tem? Claro que tem. Essa coisa aqui, né? Concordam? Isso é essencial. No primeiro desenho era o mesmo eixo. Agora é a mesma correia ou mesma corrente. Então eu vou colocar aqui. Mesma corrente, no caso da bicicleta, correia, se for de borracha, dentada, tem algumas motos que usam, tal. Carro usa muito também isso daí, tá? Legal, então. Então vamos lá. Fala pra mim. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, presta atenção. Vou fazer isso aqui, tá? Vou fazer essa coisa toda, girar nesse sentido aqui, ó. Pronto. Sentido de movimento. Legal? Gira assim. Então tá bom. Fala pra mim. Se eu puxar o A desse jeito pra direita, pra onde que o B vai? Pra esquerda, é isso? Ótimo. Se eu puxar o A 1 metro pra direita, puxa daqui então, puxa. Daqui 1 metro pra direita, quanto que o B vai andar? 1 metro. 1 metro também, legal. Se eu puxar o A 1 metro por segundo para a direita, quanto que o B vai andar? 1 metro por segundo para a direita, concordam? Concordam? E se não andar da mesma velocidade linear? Isso daqui pode arrebentar, concordam? Ou os dentes dessas engrenagens aqui, ó, da coroa, catraca, podem arrebentar. Você vai acabar com a diversão da bicicleta. Então, o ponto importante aqui para dar certo essa máquina bonita aqui, ó, a velocidade do ponto A, a velocidade do ponto B, do ponto C, da coroa, da catraca, do pinhão, qualquer coisa tem que ser o mesmo. Velocidade linear tem que ser igual. Então, ó, já dá para diferenciar muita coisa aqui. E aí, eu diria que 90% dos exercícios são esses dois primeiros casos, tá? Primeiro caso, quando for o mesmo eixo, velocidade angular é a mesma. Segundo caso, quando for a mesma corrente ou a mesma correia, a velocidade linear é a mesma, beleza? Isso aqui tem que rodar. Quer ver o exemplo simples? Tá bom. Coloca tudo isso aqui para rodar. Tá funcionando, tá funcionando. O que acontece se o ponto A estiver a 100 km por hora e o ponto B estiver a 50? Isso daqui começa a andar muito rápido. E aqui embaixo vai sobrar corrente, concordam? Mas aqui em cima vai faltar, né? Porque ele está muito rápido e isso aqui está muito devagar. Isso aqui vai arrebentar. Não é isso? Concordam? Ou, se por acaso eu não conseguir fazer as minhas... a catraca e a coroa girarem do mesmo jeito, tem um monte de dentinho aqui, né? Esses dentinhos vão arrebentar todos, concordam? Não vai funcionar legal, tá? Então a condição essencial aqui pra gente é que as duas velocidades lineares, dessa vez, sejam exatamente as mesmas. Legal? Tranquilinho? É legal, só uma observação que eu tinha comentado. No primeiro e no segundo caso, esses dois casos que a gente viu, são bem típicos aí de Enem. Já falando rapidinho, né, de vestibular, um pouquinho de provas. Ele é bem característico do Enem. Se você procurar, isso daqui principalmente, ó, é muito característico. Já deve ter caído aí de umas provas desde 1998, quando o Enem foi criado, já deve ter caído umas 4 ou 5 vezes, umas 4 ou 5 provas, cara, o que é uma frequência até que relativamente alta, comparado aos outros assuntos. Tem assuntos que são mais importantes, que caem mais, né? Inclusive a gente vai abordar aqui, fica tranquilo. Mas ele sempre cai, é um assunto recorrente.
Beleza? Então vale a pena dar uma atenção para esse assunto. Ganhar um pontinho 2 a mais, ninguém vai ficar triste. Legal? Vamos lá para o terceiro caso? Só vou apagar aqui, passar a lousa novamente e a gente já conversa. Vamos lá. Vamos lá então, galera. Nosso último caso, nosso terceiro caso, tá? Quando a gente tem duas engrenagens acopladas, né, encostadas. Lembra que engrenagem tem dentes e a grande questão é essa daqui pode rodar de qualquer jeito e essa daqui pode rodar de qualquer jeito? Não, né? A condição é assim, imagina, tá aqui, dente. Você vai encaixar esses dentes. Se uma tiver mais rápida que a outra, você concorda que pode ter problema na hora desse acoplamento? A gente pode quebrar esses dentes? Tá? Então qual que é a condição para não quebrar? O quanto, vamos falar de um jeito menos formal por enquanto, o quanto essa rodar, essa tem que rodar junto, não é isso? Agora, olha que legal, observação importante aí, sentidos de movimento. São sentidos horário, é isso? E anti-horário, são sentidos opostos, né? Uma observação bem relevante pra gente. Agora, o ponto em comum aqui é que elas estão encostadas. Encostadas. Se você quiser outro termo, elas estão acopladas. Legal. E aí a condição para não quebrar nenhum dente é que a velocidade da engrenagem 1 tem que ser exatamente igual à velocidade da engrenagem 2. E aí elas não vão quebrar dente algum. Legal? Legal. Então são esses os três casos. Agora, uma observação legal também, ó. Dá uma olhadinha nesse ponto verde aqui. Eu posso acoplar aqui um outro eixo, né? Eu posso começar a fazer sistemas diferentes de acoplamento, né? Então tem aqui um eixo, eu tô rodando esse eixo aqui, ó. Isso. Aí, se eu colocar uma outra engrenagem aqui, essa primeira engrenagem e essa segunda engrenagem voltam lá para o primeiro caso. Lembra? Velocidade angular igual. Estão rodando juntas, porque elas estão presas no mesmo eixo. Agora, esse eixo aqui, beleza? Fez com que essa se movimentasse e essa engrenagem aqui vai movimentar essa terceira engrenagem. Aí a gente volta para essa condição. Então, às vezes essas condições, esses casos que a gente comentou aqui com vocês, eles podem estar misturados. Não é isso? Posso colocar aqui um eixo, legal, tem uma corrente, uma polia aqui, uma engrenagem aqui, e eu ligar essa engrenagem com uma corrente num outro motor. Então eu juntei os três casos aqui, corrente e correia, não é isso? Mesmo eixo e aqui engrenagens encostadas. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Revejam os três casos, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha como que isso aí é cobrado nos vestibulares. Vamos lá para o nosso enunciado? Beleza! Considere as três engrenagens acopladas simbolizadas na figura a seguir. A engrenagem A tem 50 dentes e gira no sentido horário, indicado na figura, com velocidade angular de 100 RPM. A engrenagem B tem 100 dentes e a engrenagem C tem 20 dentes. Na A ele pergunta qual o sentido de rotação da engrenagem C. Na B ele pergunta quanto que vale a velocidade tangencial da engrenagem A em dentes por minuto. E C, ele pergunta qual a velocidade angular de rotação em RPM da engrenagem B. Legal? Beleza, então galera, vamos lá. Seguinte, tem algumas coisas muito felizes nos enunciados que são presentes e a gente não percebe. Por exemplo, esse item A, qual a rotação do C? Esse item A, vamos lá, né? Todo mundo tem chance, é isso que os caras estão falando. Porque olha só, o A tá rodando nesse sentido, sentido horário, concorda? E ele vai jogar o B lá pra cima, afinal elas estão acopladas, não pode ter deslizamento. Vai jogar o B lá pra cima, fazer o B rodar no sentido anti-horário, é isso? E aí, já que o B roda no sentido horário, anti-horário, ó, de novo, acopladas, vai fazer com que esse ponto vá lá pra baixo e o C rode no sentido horário. Então, item A, sentido horário. Horário. Legal? Legal? Beleza, então. O item B, ele parece difícil aqui, mas tem uma sacada legal. Dá uma olhadinha. Ele pede pra gente calcular a velocidade do A, só que em dentes por minuto. Vamos calcular a velocidade do A, só que em dentes, olha lá, número de dentes por unidade de tempo. É isso? 50 dentes, uma volta, e isso daqui vira período. Olha lá, vira período. Só que para não ter que calcular o período, vamos fazer assim, né? Qualquer coisa dividida por T,
virou frequência, não é isso? Então a velocidade do ar vai ser o número de dentes vezes a frequência do ar. Legal, né? Legal. Então tá aqui. Velocidade do ar vai ser número de dentes, uma volta. Frequência, pronto. Então isso daqui vai ser o quê? 5.000, olha a unidade ainda, 5.000 dentes, rotações por minuto. 5.000, isso, dentes por minuto. Não vai escrever M nesse caso aí, hein? M sempre é de metro. Beleza? Nesse caso não pode ter preguiça, tem que escrever min, de minuto, abreviado. Combinados? Beleza, então. Vamos lá para o item C? Vamos lá. Item C, ele pede pra gente, ó, toma cuidado, volta no enunciado lá, volta no enunciado. Ele fala assim, ó, a velocidade angular de rotação. Primeiro, não é velocidade. Anotei aqui pra gente discutir isso. Não é velocidade linear, porque ele fala angular. Legal? Legal. Então eu vou apagar isso aqui, ó, pra gente discutir. Toma cuidado. Aí você vê, ah, então tá bom, é isso daqui? Não, não é a velocidade angular também. Não é essa velocidade angular. Ele quer a frequência. Pô, como eu vou saber disso? Porque ele está falando pra gente qual é a velocidade angular de rotação. A gente também chama isso daqui de frequência. Eu sei que é triste isso, tá? Mas ganha o mesmo nome. Como é que eu sei então que é frequência? Porque ele coloca a unidade pra gente. Ele quer isso daqui em RPM. Legal? Então toma cuidado com essa informação aí. Então tem que calcular a frequência B. Bom, o A e o B estão acoplados. Eles estão rodando com a mesma velocidade. Se não tiver a mesma velocidade, arrebenta tudo, é isso? A, B e C. Bom, como o C não interessa pra gente, joguei o C fora, ó lá, joguei o C fora, sobrou a velocidade do A e a velocidade do B. Tá, lembra como a gente calculou a velocidade? Número de dentes vezes a frequência. Eu tenho a velocidade do A pronto. 5.000 do B aqui, número de dentes do B vezes a frequência do B. Qual que é o número de dentes do B? Dá uma olhadinha ali. Olha que conta linda, hein? 5.000, aqui é 100, frequência do B. Joguei fora 1, 2, joguei fora 1, 2. Então a frequência do B vai ser de 50, qual que é a unidade? RPM, boa! Tudo bem, galera? Então o ponto que te atrapalharia aí nesse exercício é essa interpretação da última pergunta que, poxa, né? Dava para ter acertado se, numa boa, se o enunciado não fosse tão chatinho aí nesse caso. Tudo bem? O que você achou? Tranquilinho? Qualquer coisa, volta a dar uma olhada, tá? Vamos fazer assim, vamos fazer mais um exercício? Vamos lá então? Dá uma olhada aí no enunciado para vocês. Um dispositivo mecânico possui 3 polias, 1, 2 e 3, de raio 1, 6 cm, de raio 2, 8 cm e raio 3, 2 cm, respectivamente, pelas quais passa uma fita que se movimenta sem escorregamento, conforme a figura. Se a polia 1 efetua 40 RPMs, qual é, em segundos, o período do movimento da polia 3? Então você tem as alternativas aí A, B, C, D ou E. Beleza? Então tá bom. Tá aqui o nosso desenho. Tá aqui o nosso desenho. Bonitinho. Tá aqui a polia 1, polia 2, polia 3. E aí ele falou que essa fita que atravessa todo esse sistema de polias, ela não escorrega. O que é não escorregar? Bom, se fosse uma corrente, ela não poderia escorregar, porque não tem essa escorregar, senão arrebenta o dente da corrente, né? Da corrente aqui não, da nossa polia. Não tem dessa, né? Não dá para escorregar. Ela encaixou e vai embora. Só aqui que ela solta e continua. Então não dá para escorregar. A fita, por que não escorrega? Porque você coloca a condição de que todas as velocidades lineares são iguais. Beleza? Agora, eu tenho o raio 1, tenho a frequência 1, tenho o raio 3. Eu consigo descobrir a frequência 3? Porque a gente lembra, né, que frequência é o inverso do período. Se eu tenho a frequência, eu descubro o período. Boa sacada, matou o exercício, não é isso? Vamos brincar aqui então? Preciso de alguma informação da 2? Não. Por quê? Velocidade 1 e a 3 são iguais também, concordam? Então tá bom. O que é velocidade? Delta S por delta T. Boa! Delta S por delta T. No caso do movimento circular, 2 vezes π vezes R por T1.
2 vezes π vezes R por T3. É isso? Então tá bom, olha lá. Corto 2 e corto o pi fora. Dá uma olhadinha aqui. Raio 1, a gente tem, beleza? Raio 3, tem também. Período, não, período não tem. Posso trabalhar com a frequência? Pode, porque senão o tempo ia sair em minutos. Quer fazer? Não tem problema, então vamos fazer. Tá aqui, raio 1, 6. Período 1, mas a gente não sabe o período, tinha que transformar, concorda? Não ficou muito legal. Então vou deixar assim, ó, Ao invés de já período, que a gente ia ter mais trabalho, já dividiu pelo T, a mesma coisa que multiplicar pelo F. Dividiu pelo T, então eu vou colocar o raio 3 aqui também. Mesma coisa aqui, multiplicar pelo F. Tudo bem? Olha que legal esse caso aqui da gente não ter substituído direto as frequências. Posso passar esse 2 dividindo? Fica 3, né? 6 dividido por 2, 3. Então a frequência 3 é 3 vezes a frequência 1. Olha que legal. Então a frequência 3 é 3 vezes, passei o 2 dividindo, ó, a frequência 1, que vai dar 120 RPM. Terminou o exercício? Quase. A gente sabe que frequência é o inverso do período, só que aqui, rotações por minuto. Vai dar muito trabalho para fazer isso aí. Vamos transformar isso aí de um jeito mais fácil? Fica vendo, ó. A frequência do 3, 120 rotações por minuto. Olha lá, escrevi de uma forma diferente, minuto. 120 por 60? 2, né? Duas rotações por segundo, também conhecido como como Hertz. 2 Hertz? Como é que você vai lembrar? A gente costuma brincar e chamar o Hertz de rotações por segundo. Pronto, nunca mais você esquece aí do Hertz. Tá aqui a frequência de 2 Hertz, mas não terminou o exercício, né? Não terminou. Frequência é o inverso do período. Posso passar o T para cima e o F para baixo? 1 sobre 2 meio o quê? Meio segundo. Se ele dá 2 voltas, olha o raciocínio, 2 voltas em 1 segundo, 2 voltas em 1 segundo. Uma volta, período, demora metade desse segundo, concordam? Tudo bem? Tem alternativa? Tem, claro que tem. Dá uma olhadinha lá, A, B, C, D ou E? Boa, alternativa A, vai lá, fala, A do quê? A de I love you, best. Tchau.